Andreasa, queria conduzir aqui nossa conversa para um outro assunto. Bom dia para você. Ontem ou antes de ontem, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, falou sobre reformas tributária e administrativa e disse que sim, vão ser aprovadas, como foi a da Previdência. Ele disse, mas da Previdência ninguém acreditava que ia passar e passou. Você acredita mesmo que a gente pode voltar a falar disso, especialmente quando a gente fala da administrativa, a gente tem um aumento de gastos brutal agora e não teria como ser diferente mesmo na contenção dessa pandemia. A gente tem visto ações pontuais em assembleias legislativas, em algumas câmaras municipais com redução de salários e de benefícios de vereadores, de deputados. Como é que você acompanha isso, da reforma administrativa? Não dava para a gente aproveitar o momento e fazer esse enxugamento importante de máquina? Sheila, você sabe, e os companheiros sabem, e quem acompanha a coluna sabe, que eu sou um militante da reforma administrativa, nos limites da militância cabível a um jornalista. Eu acho a reforma administrativa mais importante, talvez a mais importante depois da reforma da Previdência. A reforma da Previdência nos ilude, porque, a rigor, afora o fato de o projeto ser diferente e melhor, o projeto apresentado pelo governo Bolsonaro, a reforma da Previdência já estava incorporada ao espírito do tempo. Ela já estava aprovada desde o governo Temer, à espera do projeto, considerando as denúncias que houve contra o presidente Temer e que não permitiram que a coisa avançasse. Havia uma convenção social, portanto, um acordo na sociedade, um pacto social sobre a necessidade de se fazer uma reforma da Previdência. Qualquer que fosse o governo, ouso dizer, faria alguma reforma da Previdência. Isso estava pactuado, né? Ponto final. Porque há, para mim, uma ilusão aí. Desde outubro de 2019, em tempos de paz, não se faz mais nenhum avanço em termos reformistas no Brasil. Antes da pandemia, porque não vou autorizar, não vou deixar que se atribua à pandemia a paralisação do governo Bolsonaro e do Congresso nessa matéria. Reforma tributária. Para mim, muito evidente. O governo nunca apresentou sua proposta, nunca apresentou nem seus acréscimos às propostas que já tramitam no Senado e na Câmara. Não tem agenda para isso. Talvez dependa, e me parece que sim, exclusivamente do Congresso. Há corpo para isso? Tenho dúvida. Sem que o governo federal entre em campo firmemente, tenho dúvida para isso. E acho que o governo federal vai para outro lugar. Reforma administrativa, o motivo da primeira cisânia, da primeira racha entre Paulo Guedes e Jair Bolsonaro, ainda em novembro. O texto estava pronto, havia uma combinação de envio ao parlamento e o presidente mandou segurar, influenciado pelos servidores públicos que compõem o seu governo. O governo Bolsonaro é um governo de sindicalistas do funcionalismo público, de representantes de corpo do funcionalismo público, que seguram essa proposta. Eu pergunto, sendo a favor da proposta, se não foi apresentada, se não foi enviada em tempos de paz, pré-Covid, antes de haver, portanto, também uma nova mudança de convenção social, uma que deixa de lado o rigor fiscal para nos levar a uma ideia de Estado, de governo, intervindo na economia, induzindo artificialmente a economia, injetando dinheiro na economia, será que agora, sob essas circunstâncias todas e esse novo espírito do tempo, haveria condições de prosperar uma reforma administrativa? Eu, sinceramente, sou cético a esse respeito. Gostaria de estar errado. Entendo que o papel do presidente da Câmara e dos parlamentares seja defender essa agenda, que é a agenda anterior, até para mostrar à sociedade que nós voltaremos à normalidade, mas já era difícil antes, o mar virou, o vento virou, encrespou, não me parece haver condições. Eu tendo a achar, e eu conversava com a Sheila antes do programa, que o mar está mais para aumento de tributo, aumento de imposto, por exemplo, a volta da discussão sobre a CPMF, do que o funcionalismo público, que é representado pelo governo e que tem interesses muito poderosos ali, que o funcionalismo público ter sua carne cortada por meio de uma reforma administrativa. Mas você isso apenas... jura? Você acredita então em aumento de imposto impopular desse jeito? A gente vai pagar essa conta por meio de imposto então, no pós-pandemia? Sheila, no período pré-pandemia já se falou e se tentou encaixar, vamos lembrar, inclusive na boca do próprio ministro da Economia, a ideia do que seria uma nova CPMF. E se disse que o Marco Sintra pagou a conta, porque foi mal apresentado, porque foi o que seria uma nova CPMF foi apresentado como uma nova CPMF, pegou mal. Em tempos de paz se tentou aplicar isso. Em tempos de guerra,
será que nós iremos, quero estar errado, será que nós iremos para a defesa dos privilégios, defesa das garantias, defesa do espírito de corpo e não para distribuir à sociedade a conta? Eu tendo a achar que a economia de guerra vai fazer com que a vendida economia de guerra fará com que a gente pague a conta. O governo Bolsonaro, também é um ponto importante, desculpe o merchan, o cerne do meu artigo de hoje no Globo, o governo Bolsonaro está mudando de pele também, abandonando, e parece fazer desembarcar o fiscalismo guedista, parece estar mudando de pele para um desenvolvimentismo, tomando gosto por gastar. A Covid-19 abre uma janela para a irresponsabilidade fiscal. E aí tem esse auxílio emergencial, que as pesquisas já captam, Sheila, como a ajuda do Jair Bolsonaro, Bolsa Família de Jair Bolsonaro. Eu não me surpreenderei, por exemplo, se chutando o pau da barraca esse programa, que é emergencial, portanto, tem data para acabar, de repente ajustando o valor, mas incorporando o Bolsa Família e ampliando a base, venha para ficar, Sheila. Eu acho que os tempos serão outros e, infelizmente, a ideia de rigor fiscal vai para o saco. Tá bom, a gente vai voltar a esse tema mais pra frente. Tem alguns ouvintes falando, Sheila, mas você acha que esse dinheiro ia sair de onde? Não de imposto? Bom, eu tava tentando aqui emplacar no corte de gastos, né? Corte de gastos da máquina pública, mas... Tem meu apoio, tá, Sheila Magalhães? Tem o nosso. Tem meu apoio, tá? Estamos todo mundo aqui querendo fatiar tudo. Poliana demais, talvez. Afinal, não elegemos um governo supostamente liberal, comprometido com as reformas. Ok, os tempos são outros, mas a gente esperava que, passada a turbulência, a gente voltasse a navegar no sentido indicado na bússola. Deixa eu só informar rapidamente, a gente já está atrasado, viu? Daqui a pouquinho a gente vai colocar as palavras do presidente na coletiva que aconteceu agora há pouco no Cercadinho. Aliás, não foi coletiva, não respondeu pergunta nenhuma. O Bolsonaro tá irritadíssimo com, surpresa, a Folha de São Paulo. Já. Um abraço pra você, Andreas. Até amanhã. Beijo. Megali, diga, meu velho. A minha música favorita do Aldir Blanc é essa aqui. Quando você gritou Mengo no segundo gol do Zico. Amanhã a gente toca essa. Vamos fazer o seguinte? Beijo. Semana toda de música do Aldir Blanc. Boa. Fechou? Boa. Até sexta? Fechado. Essa a gente toca amanhã. Um beijo, Andreasa. Beijo. Até, beijo.